qual foi a finalidade da criação do universo? Esse é um dos temas mais importantes dentro do princípio da criação, porque através disso o ser humano irá perceber qual foi o propósito da criação de Deus. Então tudo que existe no universo tem uma finalidade, tem um propósito. Então o universo que foi criado por Deus também tem a sua finalidade, tem o seu propósito. A própria vida humana tem a sua finalidade e também tem o seu propósito. Então qual é esta finalidade? Através de entender a finalidade da criação do universo, o que Deus tinha em mente, o que Deus tinha no coração quando Ele nos criou, quando Ele criou todo o universo, nós podemos perceber qual que é a finalidade da nossa vida. Nós sabemos que todas as coisas existentes no universo só conseguem sentir o seu próprio valor quando eles cumprem a finalidade da sua existência. Então, quando o ser humano conseguir cumprir a finalidade da sua existência, ele irá sentir valor em si mesmo, irá sentir valor também no universo. Então, qual foi a finalidade de Deus ao criar o universo? Quando nós vemos na Bíblia Gênesis 1, 4 até o 31, nós percebemos que cada vez que Deus criou uma nova espécie na criação, Ele disse que aquilo era bom. E quando Ele criou o ser humano, Ele disse que era muito bom. Então, o que isso significa? Significa que Deus queria que toda a sua criação fosse boa, para que Ele pudesse sentir alegria quando Ele observasse a sua criação. Depois que criou o universo, Deus finalmente criou o homem, que tem sensibilidade a todo tipo de emoção e sentimentos, de acordo com o seu caráter e a sua forma essencial. E Deus esperou sentir alegria através do ser humano. Então Deus, como Pai, Ele tinha a intenção de sentir felicidade juntamente com o ser humano, de compartilhar felicidade e amor juntamente com o ser humano. Por isso, em Gênesis 1:28, Deus deu as 3 grandes bênçãos para que Ele pudesse cumprir essa finalidade tão desejada da criação de Deus. Está escrito em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, quando o ser humano cumprisse essas 3 grandes bênçãos de Deus, o ser humano iria sentir totalmente feliz e Deus também iria sentir totalmente feliz. A finalidade da existência do universo centralizado no homem, então, é devolver alegria para Deus. Uma vez que a finalidade de Deus, ao criar o universo, foi sentir alegria, então a finalidade da existência do universo centralizado no ser humano só pode ser devolver alegria para Deus. Então agora nós vamos entender como que o ser humano deveria se portar, como ele deveria se comportar, o que ele deveria fazer a fim de cumprir a finalidade da sua existência, sentir felicidade e também produzir felicidade para Deus. Deus, quando Ele fez o plano da criação e disse para Adão e Eva, crescei, multiplicai e dominar em Gênesis 1:28, Deus sentiu uma alegria chamada alegria parcial. É quando aquela alegria que o artista sente quando ele tem o plano da criação em mente. E ele começou a trabalhar juntamente com o ser humano para que ele pudesse completar o seu ideal da criação, para que sim, a alegria de Deus pudesse se tornar uma alegria completa, uma alegria substancial. Então, como que o ser humano deveria realizar esta alegria, tanto para si quanto para Deus, cumprindo as 3 grandes bênçãos, que é a finalidade da sua vida? A primeira bênção de Deus é o aperfeiçoamento individual. Quando Deus disse em Gênesis 1:28, crescei, Deus queria dizer que o ser humano deveria aperfeiçoar-se individualmente. Para realizar isso, ele deveria realizar o fundamento de 4 posições no nível individual, onde o ser humano deveria unir a sua mente e o seu corpo centralizado em Deus e se tornar um ser humano aperfeiçoado. Então, essa pessoa que unir a sua mente e o seu corpo centralizado em Deus, ele torna-se o templo de Deus, ele forma um só corpo com Deus. Ele atinge a deidade e ele sente exatamente o que Deus sente e ele conhece a vontade de Deus. Não apenas conhece a vontade de Deus, mas ele vive exatamente como Deus deseja que ele viva, ou seja, ele vive de acordo com a vontade de Deus. Então Deus e esse indivíduo aperfeiçoado poderá sentir muita alegria. Quando nós vemos na Bíblia, 1 Coríntios 3,16, está escrito, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também João 14,20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então, o homem aperfeiçoado que conseguir realizar esse aperfeiçoamento individual, o fundamento de 4 posições a nível individual, ele imediatamente sente tudo o que Deus sente, como se os sentimentos de Deus fossem dele mesmo. Ele se torna um com Deus, assim como Jesus explicou. Ele não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus, porque ele é um só corpo com Deus. Se ele fizer algum tipo de pecado, se ele fizer algum tipo de coisa errada, ele também sofrerá como Deus. Então ele se torna um indivíduo incapaz de cair. Ele se torna uma pessoa incapaz de cometer qualquer tipo de pecado.
Nesse caso, tanto Deus quanto o ser humano irá sentir completamente alegria depois da realização da primeira bênção de Deus. Depois que o ser humano realizasse a primeira bênção, crescei, como nós vimos, unificando mente e corpo centralizado em Deus e se tornando um indivíduo aperfeiçoado, ele deveria realizar a segunda bênção. A segunda bênção, está escrita em Gênesis 1:28, é multiplicai. Multiplicar significa multiplicação dos filhos. Em outras palavras, o ser humano deveria se casar depois da sua perfeição, estabelecer uma família. Só que para realizar a segunda bênção, o ser humano deve realizá-la apenas no fundamento da primeira bênção. Então, primeiro o homem aperfeiçoado, encontrando uma mulher também aperfeiçoada, que já unificou a sua mente e o seu corpo, eles deveriam formar o fundamento de 4 posição familiar, tendo Deus como centro, o homem e a mulher como sujeito e objeto e os seus filhos como o resultado, a união de sujeito e objeto. Então esse fundamento de 4 posição familiar, essa família perfeita, depois da realização da primeira bênção, iria expandir para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então o mundo se tornaria um mundo bom porque partiu de uma família original, partiu de uma família perfeita. Essa seria uma família ideal, onde teria relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre esposo e esposa, entre o casal. Seria uma família onde Deus estaria presente dentro da relação do casal e os pais seriam os representantes de Deus para com seus filhos. Essa família seria a escola do amor e das virtudes e seria um modelo perfeito para a sociedade. A terceira bênção. Depois que o ser humano realizar a primeira bênção de Deus, tornando-se uma pessoa perfeita, um homem e uma mulher perfeita, realizando a segunda bênção de Deus, estabelecendo uma família perfeita, o ser humano iria adquirir o direito para dominar toda a criação. Então a terceira bênção que Deus disse em Gênesis 28, crescei, multiplicai, dominai. Dominai significa o domínio para com toda a criação. Então o ser humano, no fundamento de realizar a primeira e a segunda bênção, deveria adquirir o direito para poder dominar toda a criação. Então, quando Deus fez o universo, Ele começou a sua criação dos seres inferiores até os seres mais complexos e, no fim, criou o ser humano com a mais alta função. Então, o ser humano, ele é a encapsulação de todas as coisas, ele é um microcosmo. Então, Deus criou o universo de forma que o ser humano pudesse reconhecer, de uma forma que o ser humano pudesse amar e dominar. Então, como o ser humano deveria realizar a terceira bênção de Deus? Também é através de estabelecer o fundamento de 4 posição para o domínio, onde o ser humano, depois de realizar a primeira e a segunda bênção, deveria unir através da ação de dar e receber com toda a criação, dominando a criação centralizado em Deus. E o resultado seria um mundo ideal. Neste mundo ideal, onde o ser humano teria realizado a terceira bênção, nós teríamos meio ambiente saudável, prosperidade material para todos. A ciência e a tecnologia somente iriam beneficiar tanto o ser humano quanto o mundo ideal. Então, nesse caso, tanto Deus quanto o ser humano, quanto a criação, iriam sentir imensa alegria e teria completado o ideal da criação de Deus com essa terceira bênção. Como nós vimos na Bíblia, o apóstolo Paulo explicou que a criação de Deus está gemendo com dores de parto. Por quê? Porque hoje o ser humano até domina a criação, só que ele não domina centralizado em Deus, ele domina pelo seu próprio egoísmo. Então nós temos questões de poluição, destruição do meio ambiente, porque o homem não adquiriu o direito de dominar a criação através de realizar a primeira bênção de Deus, perfeição individual, e a segunda bênção de Deus, a perfeição familiar. Então, as 3 grandes bênçãos de Deus, crescei, multiplicai e dominai, é a forma para a realização da finalidade da criação de Deus. É a forma para a realização do reino do céu e para produzir alegria para Deus. E o reino do céu deve ser realizado primeiro na terra. Então o ser humano deve realizar as 3 grandes bênçãos enquanto ele está vivendo na terra. Ele deve crescer, multiplicar e dominar. E quando ele for para o mundo espiritual, então ele irá desfrutar do resultado da realização das 3 grandes bênçãos que ele realizou enquanto estava na terra.